Um jovem de 23 anos morreu após ficar 3 dias internado em uma UPA na Baixada Fluminense. A família do rapaz acusa a unidade de saúde de negligência. Parentes de Wesley da Silva Cardoso, de 23 anos, acusam a direção desta unidade de pronto atendimento em Queimados, na Baixada Fluminense, de negligência. O jovem permaneceu internado na unidade de saúde por 3 dias. De acordo com a família, Wesley não teria recebido o atendimento adequado. Wesley deu entrada aqui na UPA de Queimados na tarde da última sexta-feira. Ele apresentava febre, tremores e falta de ar. De acordo com parentes, ele recebeu atendimento apenas de enfermeiras durante todo o período em que esteve internado. Wesley chegou a realizar alguns exames, mas os resultados não foram passados para a família. Passei a noite toda com ele e não foi nenhum médico lá ver meu filho, tá? Meu filho sofrendo na cama lá. Me desculpa. Sofrendo. E não apareceu nenhum médico para dar a resposta. Os pais de Wesley chegaram a pedir que ele fosse transferido para um hospital, mas a solicitação não foi atendida. O jovem morreu na madrugada do último domingo. Com a ambulância do lado de fora, nem para mandar ele para outro hospital para ser tratado. Não tiveram a coragem de fazer isso com meu filho. Ele sofrendo na cama lá, com falta de ar, tomando soro direto. Até vir a óbito. No atestado de óbito, a causa da morte aparece como indeterminada. A família acredita que a falta de atendimento adequado tenha sido a real causa da morte do jovem. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que Wesley deu entrada na unidade na tarde da última sexta-feira com dificuldade intensa para respirar e febre. Ele foi atendido por um médico de plantão, medicado e encaminhado para a realização de exames laboratoriais e raio-x com suspeita de pneumonia e tuberculose e que o paciente tinha histórico de doença crônica grave. Ainda de acordo com a nota, na própria sexta-feira, Wesley foi avaliado pela equipe médica que orientou a transferência dele para um hospital de grande porte. O pedido foi repassado para a Central Estadual de Regulação para realizar a busca por um leito que pudesse atender às necessidades do paciente, mas ele evoluiu para óbito na madrugada de domingo. Meu filho morreu por negligência da UPA, por falta de interesse dos médicos. Um homem de 26 anos foi preso em Belo Horizonte após atear fogo em 6 veículos entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Ele foi identificado com a ajuda de câmeras de segurança. Essas imagens mostram o suspeito num dos ataques. Ele é seguido por um cachorro de pequeno porte. O homem observa a casa, se aproxima da tampa de combustível do carro estacionado na rua, coloca fogo e vai embora. Rapidamente, o veículo é tomado pelas chamas. Os bombeiros foram chamados, mas o carro, um sedã de luxo, ficou totalmente destruído. Bancos, painel, volante, pneus, tudo foi consumido pelo fogo. Os ataques aconteceram entre a noite de segunda-feira e a madrugada de hoje. Num trajeto de aproximadamente 2 quilômetros, 5 carros e uma moto foram incendiados. Até mesmo veículos que estavam em garagens foram alvos do suspeito. Nesta casa, a cuidadora de um casal de idosos acordou assustada. Os pais da Alexia, de 89 e 96 anos, foram retirados às pressas em meio às chamas e passam bem. Quando ela sentiu e foi abrir, que ela viu que estavam as chamas já, né? Que aí ela chamou a polícia, o corpo de bombeiro, ficou desorientada, coitada, para tirar os meus pais de dentro da casa, né? Além do carro da família, a moto da cuidadora também foi atingida pelo fogo. Destruiu tudo, o carro destruiu, a moto dela. Só não destruiu mais a moto dela porque estourou o cano de água e ficou direto na moto dela. Mas praticamente queimou tudo. O suspeito dos ataques foi preso em casa hoje pela manhã. Segundo a polícia, o homem tem 26 anos, é morador da região e estava com a mesma roupa e o cachorro que aparece nas imagens. Com ele, foram apreendidos um isqueiro e espuma de material sintético. Segundo ele praticou esse crime porque ele estava nervoso, havia feito uso de droga
E ele não tinha nenhum vínculo com as vítimas, então assim, as vítimas não o conheciam, não existia nenhuma inimizade. O homem já era investigado por um furto e também por outro incêndio na região. A pena pode passar de 6 anos de prisão. A gente agora fica com medo. Não pode deixar motocicleta na porta de casa, não pode deixar carro na porta de casa, não pode deixar nada. Vem um e taca fogo. Complicado. Eu não estou entendendo mais nada, infelizmente. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão de Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, e de Monique Medeiros, acusados de matar o menino em Riborel em março. Na decisão, o juiz Daniel Werneck Cota, da 2ª Vara Criminal, levou em consideração informações de que testemunhas poderiam ser coagidas. Além disso, o juiz destacou que o casal é acusado de fraude processual e que estaria tentando influenciar as investigações. A Justiça ainda aceitou o pedido do Ministério Público para que Leniel Borel, pai de Henri, seja ressarcido em R$1,5 milhão pela morte do filho. O Brasil vai receber daqui a pouco, às 8h30 da noite, o primeiro lote de uma mega entrega de mais de 13 milhões de doses da vacina da Pfizer. Muitas dessas são destinadas à imunização agora de quem precisa da segunda dose. Quem tem mais detalhes para a gente ao vivo é a repórter Joyce Maffezoli. Boa noite, Joyce. Quantos voos são precisos para trazer todas essas doses, hein? Boa noite, Augusto, Milena, boa noite a todos. Olha, Augusto, a previsão é que a partir de hoje, até 1º de agosto, 13 voos de Miami, nos Estados Unidos, cheguem ao aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo, com 1 milhão de doses cada. Até o fim do ano, o acordo firmado entre a Pfizer e o Ministério da Saúde prevê a entrega de 200 milhões de doses ao Brasil. E com o avanço da vacinação pelo país, o número de internações por causa da doença está caindo. Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Hospitais Particulares de São Paulo mostrou que em 93% das unidades hospitalares não houve aumento de internações por Covid-19. Dos 74 hospitais pesquisados, apenas 12% estão com taxa de ocupação de UTI acima de 80%. Ok, a qualquer momento, Joyce Maffezoli, então, retorna conosco para passar mais informações a respeito das vacinas que estão para chegar. E a Prefeitura de São Paulo anunciou a retomada das aulas presenciais para a rede municipal em 2 de agosto. As escolas devem, no entanto, seguir todos os protocolos de segurança e também, inclusive, manter a distância de 1 metro entre os estudantes. O retorno será de 100% para alunos do ensino infantil e fundamental e de 60% da capacidade para creches. As EMEIs terão a jornada reduzida em 30 minutos para organização e limpeza na troca de turnos dos estudantes. Mesmo com a volta presencial, fica para os pais a decisão de mandar os filhos para a escola. Mas cabe aqui um reforço. O lugar de criança é na escola e, portanto, nós estamos fazendo 2 ações. Uma seguindo a saúde. Além disso, 2 ações importantes de combate à evasão e de evitar a evasão, quer dizer, quer seja com busca ativa, quer seja com monitoramento para não ter a evasão e recuperação das aprendizagens. A Secretaria vai promover a recuperação para alunos nos contraturnos das aulas. Uma avaliação feita na rede municipal detectou que durante a pandemia em 2020, 30% dos alunos não entregaram nenhuma ou somente parte das atividades. Para um retorno seguro, o prefeito Ricardo Nunes fez questão de ressaltar que todos os servidores já foram vacinados. Todos os servidores da educação já foram vacinados, todos os servidores, professores, coordenadores, diretores, os colaboradores, todos. Dia 30/7, a nossa Secretaria de Saúde já tem estimado que teremos mais de 90% do público elegível vacinado na cidade de São Paulo. A Prefeitura confirmou também nesta terça-feira a transmissão comunitária da variante Delta do coronavírus, que teve origem na Índia. Até agora são 8 casos. A Secretaria de Saúde faz um trabalho de monitoramento e rastreamento com envio semanal de amostras positivas do vírus a institutos de pesquisas. No dia 2 de agosto, também voltam as aulas para a alfabetização de adultos, como EJA e MOVA, que estavam paradas. Neste momento, o mais importante é seguirmos as medidas
de rastreamento que nós vamos fazer agora com todos esses casos. Agora é uma pesquisa que será feita pelos nossos técnicos, pelos nossos profissionais, desses novos casos confirmados, para exatamente com esse rastreamento constatarmos se houve contato com viajantes ou pessoas que tenham viajado. Enfim, então esse é o novo quadro aqui da variante Delta no município de São Paulo, a confirmação então de 8 casos aqui na cidade. E o avanço da variante Delta, a cepa mais contagiosa do coronavírus, tem preocupado autoridades de saúde e especialistas pelo Brasil. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam 110 casos da variante Delta no país até agora. Mas este número pode ser bem maior, já que nem todos os infectados pelo coronavírus tiveram um material genético analisado. O Rio de Janeiro lidera o ranking de casos, com 82 notificações. A capital fluminense é a cidade com o maior número de registros, 23. Mas a nova cepa já foi encontrada em outros 11 municípios, causando preocupação e levando a Prefeitura do Rio a considerar a volta de algumas restrições. A princípio, a gente vai manter aí as restrições que a gente tem e analisar os dados. Qualquer sinal de aumento de número de casos, de aumento de número de internações, a gente muda, obviamente, o nível de restrição na cidade. Depois do Rio, o estado que mais registrou infecções pela variante Delta foi o Paraná, com 13 casos. O Maranhão registrou 6, sendo um deles o de um tripulante indiano de 54 anos de um navio vindo da Malásia. São Paulo já registrou 8, Goiás e Pernambuco 2 cada, e Minas Gerais 1. A variante Delta já foi detectada em pelo menos 111 países. Em alguns deles, ela se tornou predominante por ser muito mais contagiosa do que outras cepas do coronavírus. Ela é uma variante mais transmissível, está predominando em alguns países do mundo, foi inclusive responsável pelo recrudescimento do maior número de infecções em vários países. Não é ainda a nossa situação, mas para que nós não cheguemos a esta situação, é preciso que nós todos participemos. E como é que nós vamos participar? Mantendo as medidas de afastamento, usando máscara e nos vacinando. No Brasil, a variante que predomina ainda é a P1, identificada primeiro em Manaus. Mas o crescimento de casos em outros países, como Israel, Austrália e Reino Unido, causam preocupação. A cepa foi identificada primeiro na Índia, em outubro do ano passado, e levou a rede hospitalar do país ao colapso pela alta capacidade de contágio. Mas ainda não se sabe se ela é mais letal. A gente já sabe que é uma variante muito mais infecciosa do que as demais, ela dissemina muito mais rápido, e há uma hipótese de que ela seja menos letal e cause menos internações. Mas isso é uma hipótese ainda, porque tem uma variante que pode estar confundindo essa análise, que na maioria dos países em que ela entrou, ela já tinha sido aplicada a primeira e a segunda dose na população mais vulnerável. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou nesta terça-feira que a partir de 2022, os estudantes do ensino médio terão uma aula a mais por dia. Também foram anunciados investimentos de 303 milhões e meio de reais para o ensino médio, além da contratação de até 10 mil professores. Os recursos serão destinados para que todas as escolas estaduais do ensino médio possam ampliar e melhorar a infraestrutura para as novas propostas de aprendizagem. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 18.124.000 pessoas se recuperaram da doença, 750 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 544 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. E o frio, hein? Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná registraram novo recorde de temperaturas negativas. O frio avança pelo segundo dia consecutivo e com ele novos recordes. Vargem Bonita, Água Doce, Painel e Bom Jardim na Serra Catarinense registraram as menores temperaturas do ano. Os termômetros chegaram a 9,8 graus negativos. Em São Joaquim, até um lago congelou, formando uma das paisagens mais belas na cidade. Aqui no Paraná, a temperatura mais baixa foi registrada em General Carneiro, na região central. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, às 7 horas da manhã, os termômetros marcavam 7 graus abaixo de zero.
Pelo menos 80 cidades em 6 estados tiveram temperaturas negativas. Maria da Fé, no sul de Minas Gerais, bateu o recorde de frio das últimas décadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura nessa madrugada chegou a 5 graus negativos. Desde 1981, não era registrado um frio tão intenso na cidade. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o frio também foi de recorde do ano. A capital mineira registrou 7,6 graus negativos na madrugada. No distrito de Macacos, em Nova Lima, um morador filmou como os carros amanheceram, todos cobertos por uma camada fina de gelo. Há pelo menos 10 dias, os moradores de rua estão sofrendo com as baixas temperaturas em São Paulo. E hoje eles tiveram que enfrentar o dia mais frio do ano. Veja na reportagem de Giovanni César. Ele veio quase no fim do primeiro mês do inverno. Nessa época, passam por aqui as chamadas massas de ar seco, de origem polar, e provocam a queda acentuada da temperatura. Aqui na capital paulista, a prefeitura abordou 224 pessoas em situação de rua. Dessas, 55 se recusaram a ir para os abrigos. Os agentes também distribuíram 200 cobertores. De maio para cá, foram mais de 14 mil acolhimentos, cerca de 1.200 recusas. A média da temperatura mínima hoje na capital paulista foi de 5,4 graus. Em Engenheiro Marcilac, no extremo sul da cidade, fez um frio congelante, menos 2,3 graus. Até pela proximidade mesmo, né, da Serra do Mar, né, do vento que sopra mais próximo, que ultrapassa a Serra do Mar, maior quantidade de vegetação. Na região sul tem ainda os chamados espelhos d'água, como as represas Guarapiranga e Billings. Já o centro da cidade teve temperatura mínima de 9,1 graus. Isso se deve à quantidade de prédios e de veículos em circulação. A Zona Norte tem influência das matas da Cantareira e Jaraguá, assim como a Zona Oeste, que tem vários parques. Por exemplo, a Zona Leste, que todos nós conhecemos, era extremamente impermeabilizada. Mas o simples fato de nós termos ali um parque de grandes dimensões, né, em São Mateus, faz com que aquela região fique mais fria em relação a áreas da própria Zona Leste mesmo. Será que esse frio continua? É o que vamos saber na previsão do tempo com Igor Silveira. Boa noite, Igor, seja bem-vindo. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, só de olhar o mapa, a gente vê que a quarta-feira vai ser um dia claro, ensolarado em praticamente todo o Brasil, mas o destaque ainda é a massa de ar polar, que mantém as temperaturas baixas, principalmente pela manhã. No sul, por exemplo, o dia começa gelado, o céu fica com poucas nuvens, à tarde o sol aparece, mas não esquenta, e isso vale para toda a região. E hoje, a passagem de sistema frontal deixou o mar agitado no Rio de Janeiro e com ondas de quase 3 metros de altura, olha só. E apesar do frio, os surfistas aproveitaram a oportunidade para pegar uma onda. Amanhã, a ressaca diminui no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, ainda esfria pela manhã, depois o sol aparece. E no Espírito Santo, o céu fica com poucas nuvens e não chove. Já em São Paulo, o dia começa gelado, à tarde esquenta um pouco e até o final da semana as temperaturas começam a subir, como a gente vê aqui na tela. No sábado, a máxima pode chegar a 26 graus. Agora, lá no Nordeste, o tempo fica abafado, tem variação de nuvens e uma chuva fraca e isolada que vai desde o Maranhão até o sul da Bahia. Na região norte também chove, mas em Boa Vista a máxima pode chegar a 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na nossa cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Obrigada, Igor. E com a chegada do inverno, os cuidados com os nossos pets precisam ser redobrados. Além de roupinhas e cobertores para cães e gatos, a vacina contra a gripe também é uma forte aliada na prevenção de doenças. Veja na reportagem de Carolina Riguengo. Essa aí, toda cheia de charme, é a Rubi. A poodle de apenas 1 aninho recebe todos os cuidados da Andréia. Além do aconchego do colo, uma cama confortável e roupas apropriadas para o período de frio.
Eu costumo colocar roupinha, deixo ela sempre numa caminha, jogo uma manta, entendeu? E se ela mesmo está incomodada com isso, ela mesmo vai dar sinais de que ela não vai querer a roupa ou a manta. A Raquel é mãe de 3 shih tzus e tem amor, carinho e cuidado para todos eles, que inclusive vieram ao veterinário justamente para saber se a saúde está em dia para encarar as baixas temperaturas. Quando o dia está muito frio, eu evito passeios em horários que está frio. Eu procuro sempre o horário que está mais quentinho, que dê uma aquecida. Mantenho a casa bem fechada, porque para não entrar friagem. A água é muito importante também no inverno, mantê-los hidratados. Apesar da pelagem, a recomendação dos especialistas é providenciar um agasalho, desde que não atrapalhe os movimentos do animal. Ao levar os cãezinhos para a rua, também vale a pena investir em sapatinhos especiais para a proteção das patas. Gatos amam ficar em caixas. Nos dias mais frios, se o forro com cobertor não for suficiente, a dica é usar uma bolsa com água quente embaixo das cobertas. Agora, com frio, elas não estavam entrando nas caixas, né? Então, o que eu fiz? Coloquei cobertinhas nas caixas, né? E forrei os travesseiros. O sofá também coloquei coberta, então agora elas ficam, né? À noite elas dormem com a gente, né? A Márcia é terapeuta holística e atende dezenas de pessoas. Mas a terapia pessoal dela está nos animais de estimação. E são muitos. A calopsita e os periquitos, eles são cobertos com cobertor, mas é cobertor mesmo, uma mantinha para mantê-los aquecidos durante a noite. E em dias muito frios a gente coloca também durante o dia. As tartarugas, elas têm a casinha delas e elas têm uma plaquinha de aquecedor. A gente liga na tomada e aquece, porque é muito frio lá no jardim. E durante o dia a gente traz elas para tomarem o sol aqui na frente, que tem mais espaço. 2 periquitos, uma calopsita, 2 tartarugas e o caçulinha, o cãozinho Chico, que tem apenas 1 ano. Todos foram adotados e recebem tratamento VIP por aqui. Nos dias de frio, principalmente no inverno, os banhos nos cachorros podem ter intervalos maiores, 1 vez por mês, de acordo com a recomendação dos veterinários. E é importante prestar bastante atenção na secagem dos pelos e também das orelhinhas, para evitar uma inflamação muito comum nessa época, a otite. Normalmente a causa da otite bacteriana ou fúngica. O frio pode participar, a gente não tem muita certeza, mas a umidade é um fator bem importante. Então, quando for dar banho no animal, procurar secar bem o pelo, que além de melhorar o frio, a gente consegue ter menos a incidência da infecção de ouvido. E será que os peixes passam frio? Esse médico veterinário, que mantém um aquário cheio de peixes em casa, faz um alerta sobre os cuidados ideais com esses animais. No inverno é importante a gente tomar cuidado com os peixes, principalmente com a temperatura da água. Então é super importante vocês terem na casa de vocês, no aquário de vocês, um termômetro para quantificar a temperatura do aquário. A temperatura normalmente varia muito de acordo com o peixe, não pode estar abaixo de 24 graus, senão a gente pode ter morte no aquário. Em São Roque, no interior de São Paulo, um homem apareceu nesta terça-feira na fila de vacinação contra a Covid-19 no sistema drive-thru a bordo da sua charrete. Jurandir, de 43 anos, recebeu a dose da Pfizer depois de ter ficado mais de 1 hora na fila. E aí, ao contrário do que vem acontecendo, quem pediu uma foto foi a enfermeira que aplicou o imunizante. A profissional não perdeu a oportunidade e registrou esse momento inusitado. O município já está vacinando pessoas a partir dos 28 anos. Rede TV News de volta com um alerta da Sociedade Brasileira de Mastologia. O exame de mamografia deve ser feito pelas mulheres antes da vacinação ou 4 semanas depois. A cada 6 meses, a dona Regina, de 68 anos, faz o exame de mamografia. Mas antes de realizar o procedimento de rotina, recebeu um alerta do especialista. A médica me recomendou que eu fizesse a mamografia somente depois que eu tivesse tomado as 2 doses da vacina da Covid. E agora eu já tomei, já estou liberada, já estou com o exame marcado. A semana que vem eu vou fazer. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, o exame de mamografia deve ser feito antes ou 4 semanas após a vacinação.
A explicação é que a reação imunológica pode atrapalhar o diagnóstico do exame. O ideal é, para quem está fazendo a mamografia de rastreamento, ou seja, não tem nenhuma queixa, nada, e está fazendo o exame só de rotina, o ideal é que ela faça ou antes de se vacinar, ou eventualmente um bom tempinho depois da vacina, pelo menos 4 semanas, porque daí essa inflamação do braço da vacina já passou e o exame provavelmente vai vir normal. Os casos ainda são raros. Um levantamento da SBM mostrou que 11,6% das mulheres que receberam a vacina contra a Covid-19 da Moderna, imunizante utilizado nos Estados Unidos, tiveram reação. Outras vacinas que provocam uma resposta imune forte, como a do sarampo e da influenza, podem gerar o mesmo problema. Quando um linfonodo está aumentado, isso pode levar o médico a suspeitar de um câncer linfático que se chama linfoma, além de alguns outros problemas de saúde, como, por exemplo, tuberculose no linfonodo, vários outros tipos de problema. Então, isso pode levar a biópsia desnecessária. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que irá vetar o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais aprovado pelo Congresso Nacional. O dinheiro seria destinado ao financiamento das campanhas eleitorais do ano que vem. O presidente também anunciou que o Bolsa Família deverá ser reajustado até o final do ano. Quem sabe qual é a média do Bolsa Família? 190. O auxílio emergencial começou com 600, está 250 agora. Diminuiu porque a gente não tem como se endividar mais. Salvou muita gente. Agora salvou a Pronamp, auxílio emergencial. Nós estamos acertando o Bolsa Família, pelo menos 50% de reajuste do Bolsa Família para novembro, dezembro. E tem gente que é a volta desse cara que arrebentou com o Brasil. E quanto ao fundão, eu vou vetar o fundão, tá? E o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado o pedido para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seja reconduzido ao cargo para um novo mandato de 2 anos. O anúncio foi feito pelo próprio Bolsonaro em uma rede social. Para continuar no cargo que ocupa desde 2019, Aras terá de passar por uma nova sabatina no Senado e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei aprovado pelo Senado que quer regulamentar apresentações artísticas e manifestações culturais nos veículos e nos pontos de transporte público urbanos. Artista é o que não falta nas ruas de São Paulo. Músicos dos mais variados estilos para plateias dos mais diferentes gostos. Artistas que fazem das ruas e do transporte público palco para a sua arte e cultura. Não demora muito e as pessoas começam a se aproximar, seja para admirar, colaborar ou simplesmente registrar o momento. Eu vejo bastante nos vagões, eu acho lindo, emocionante. Somente essa música, olha que linda, passou no meu casamento. Mas em muitos locais, essas apresentações são proibidas e os artistas acabam sendo impedidos pela fiscalização. A gente é muito barrado, a gente é oprimido, sofre perseguições, muitas das vezes é agredido, né? Toma o nosso aparelho, muitas das vezes a gente só tem um. Ainda assim, eles insistem em voltar. O que conta mesmo é o sonho de ter a profissão valorizada e reconhecida. Eu acredito que um país sem cultura e sem arte é um país sem identidade, entendeu? Então, a gente levando ali um pouco de felicidade para as pessoas, por menos que fosse, muda o dia de uma pessoa. E isso é o que basta pra gente. Ver a felicidade das pessoas, a gente transmitindo a nossa música, a nossa cultura, ver a pessoa se sentir melhor, se sentir bem, isso é gratificante mais ainda pra gente. Mas essa luta parece estar com os dias contados. É que o Senado aprovou um projeto de lei que autoriza apresentações culturais e manifestações artísticas dentro de veículos, do transporte coletivo urbano e em estações, terminais e também em pontos de embarque e desembarque de passageiros. Agora, o texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Se aprovada a proposta de autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB, deverá ser regulada pelo poder público, seguindo critérios objetivos que assegurem a ampla liberdade do exercício da atividade artística. A nossa ideia foi exatamente
para que sejam mantidas essas condições, sem perdas às autoridades públicas municipais de fazer a sua regulamentação, mas, acima de tudo, preservando a arte genuinamente popular. E mesmo não tendo certeza se a nova lei será aprovada, a medida traz esperança de dias melhores. Vai ser um benefício grande para a gente. Não correr risco mais, não ficar preocupado mais em ter guardas, não tocar mais tranquilo, mais em paz com a gente, né? Trazer mais felicidade para o público. Até lá, essa turma seguirá lutando em busca de um lugar ao sol. A população brasileira está crescendo, só que em um ritmo muito mais lento. Com a pandemia da Covid-19, muitos casais adiaram o sonho de ter filhos. E, por outro lado, o número elevado de mortes tem impactado no crescimento demográfico. A pandemia adiou os planos do casal. Eu tenho plano sim de ser mãe, mas hoje, nesse ano e eu acho que o próximo ano que vem também, não penso. Outros casais também foram pelo mesmo caminho. Esse movimento fez o número de nascimentos cair 10% nesse semestre em todo o país, na comparação com a média histórica. Só no ano passado foram 300 mil nascimentos a menos que o projetado inicialmente pelo IBGE. Por outro lado, a pandemia tirou a vida de mais de 530 mil pessoas em todo o país. Os dois extremos devem fazer o Brasil ter 1 milhão de pessoas a menos em relação àquilo que foi projetado para 2021. Se nós considerarmos os dois números conjuntamente, o que nós vamos verificar? Que há um impacto importante na pirâmide populacional, né? O crescimento demográfico do Brasil reduziu-se bastante em relação aos anos anteriores. Desde a colonização, ou seja, há mais de 500 anos, a população brasileira cresce sem parar, de forma contínua. Só que pela primeira vez, os impactos provocados pela pandemia vão afetar a demografia nos próximos anos, podendo gerar problemas econômicos, principalmente na formação de renda do brasileiro. E os mais impactados serão os nascidos em 2020, que, segundo o IBGE, viverão quase 2 anos a menos que a expectativa de vida se não fosse a pandemia. O que se espera é que, passada a pandemia, essas pessoas que adiaram, né, a decisão reprodutiva possam ter o filho mais na frente. Então, você vai ter uma recuperação, né, do número de nascimentos assim que acabar a pandemia. Mas isso não é um baby boom, é apenas aqueles filhos que nasceriam, né, em 2020 e 2021, eles são adiados para 2022, 2023, 2024. Né? Então, o ciclo, né, da transição demográfica, ele vai continuar assim que passar a pandemia. De acordo com a ARPEN, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, a população encolheu neste ano, com mais mortes do que nascimentos registrados. Foi a primeira vez que isso acontece na história do país. Já o estado de São Paulo teve o menor crescimento populacional em décadas. Nós esperamos que, com a normalização da situação, da pandemia, os números se recuperem, as taxas de óbitos voltem a cair e os nascimentos a subir, né? Mas os nascimentos é algo que a gente ainda vai ter um tempo para perceber essa diferença a partir do momento que as pessoas voltarem a decidir pelo projeto da maternidade, paternidade. E eu quero muito ser mãe, mas a gente está adiando isso, né? Não sei até quando. Tomara a Deus que o ano que vem, lá para janeiro, fevereiro, eu possa ter um filho. Mas esse ano, realmente, esse sonho que eu tinha de ser mãe, eu, infelizmente, não quero. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Então, boa noite para você.